Olá, tudo bem com você? Então, cá estamos nós com mais uma aula aqui do seu Soult Educação. E hoje trago para você o seguinte tema: Émile Durkheim e o fato social. Você sabe que tem três grandes sociólogos que formam aquilo que a gente chama do tripé da sociologia clássica, né? Que é o francês Émile Durkheim, o alemão Karl Marx e o também alemão Max Weber, ok? E aqui hoje vamos então de Émile Durkheim e o fato social. Apresentando nosso novo membro aqui, né? O Durkheim, ele é considerado uma das bases da sociologia clássica, como comentei com você. E também, claro, é um dos pais da sociologia, olha que interessante, como disciplina, como cátedra universitária. Ou seja, o Durkheim vai ser, na prática, visto como um dos primeiros professores, de fato, de sociologia. Ele que estabelece ela como uma cátedra, portanto, uma cadeira na universidade, no ambiente acadêmico. Ele foi também discípulo de Augusto Comte. Você já viu aqui comigo, aqui no Soult, uma aula sobre Augusto Comte e o positivismo. Ou seja, tendo sido ele um discípulo do pensamento de Augusto Comte, obviamente que Durkheim também se encaixa dentro do rol de pensadores do positivismo, ok? Então, atenção, hein? Quando você se depara com uma questão envolvendo Durkheim, logo lembre, positivismo. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba achando que positivismo é sempre Augusto Comte, não é isso? E não, o Durkheim também entra dentro desse tema, também entra dentro dessa proposta. Beleza? Então, partindo aqui para adentrar as teorias do senhor Émile Durkheim, ele vai estabelecer regras para aquilo que nós poderíamos chamar, sem o menor problema, de regras para o método sociológico. Ou seja, veja, ele pretende, né, pensar a sociologia de fato como uma ciência. Claro que, tendo uma via positivista, o Durkheim, obviamente, faz aí uma aproximação entre as ciências humanas e as ciências naturais, uma das características do positivismo. Ou seja, ele tenta se apropriar, por exemplo, dos métodos de análise e pesquisa da física ou da química, né? E olha só, para o Durkheim, a sociologia deveria ter um objetivo de análise específico. E esse objetivo de análise específico, que o Durkheim com tanto carinho trabalhou, é a questão do fato social. Veja só, você não pode confundir, não pode esquecer. Fato social, a noção de fato social é com o senhor Émile Durkheim, ok? E olha só, ela, então a sociologia, deveria orientar-se de modo objetivo, próxima às ciências naturais. Olha, Alanzinho até colocou aqui uma referência às ciências naturais para você. Então, claro, é sempre fundamental estabelecer essa tentativa de ligação própria do positivismo entre as humanidades e as ciências da natureza, ok? E isso, claro, passa, não poderia ser diferente, pela teoria de Émile Durkheim. Agora, nesse aspecto, então, pessoal, nós avançamos um pouco pensando essa ideia de sociedade e indivíduo. Uma questão que a sociologia dá muito carinho, mas muita importância, é justamente essa ideia. O que é a sociedade, o que é o indivíduo? O papel da sociedade ou o papel do indivíduo? Por exemplo, será que você é um produto do meio? Ou o meio é seu produto, aliás, nosso produto? Será que então, por exemplo, você é assim porque o Brasil te fez essa pessoa? Ou o Brasil é esse país porque nós, brasileiros, fizemos dele esse país? Veja o que eu estou fazendo com você. Eu estou dialogando aqui se a questão que vem é do coletivo ou é do indivíduo. E para Émile Durkheim, é fato social. Lembra? Fato é algo que está posto. Exemplo, nesse momento, é fato que você está numa aula aqui do Soult Educação de Sociologia. Então, claro, o fato está posto, está dado, ele é consolidado, né? Quer dizer, você está dentro daquilo ali. Então, olha só que interessante essa noção. Em sua sociologia, Émile Durkheim destacou a dimensão social coletiva acima do indivíduo. Para ele, na sociedade, o indivíduo é um elemento passivo. Ou seja, pensemos, para o Durkheim é a sociedade que impera sobre o indivíduo, ok? Ou seja, acima de você está uma ordem social coletiva, está um todo coercitivo que coage você, que molda você.
Como na prática, então, você é formado pela sociedade e não diretamente e unicamente o formador dessa sociedade, como você, então, está sob a ação da sociedade, isso faz de você um elemento passivo, porque não é você quem executa a ação. Na prática, a ação, nesse caso, a ação que vem desses fatos sociais, disso que vem do meio para você, é que executa algum tipo de pressão, algum tipo de movimento social sobre a sua pessoa. Beleza? Isso posto, então, aí sim nós entramos na questão dos fatos sociais. E olha só, veja, seria um impositivo sobre o indivíduo. Então, o fato social ele é impositivo, você não tem muita escolha. Ele vem sobre você, ele atua sobre você, por isso que você é passivo, ok? Moldando, então, suas ações e comportamentos. E esses fatos sociais, eles têm pelo menos 3 características distintas. São elas a característica de serem exteriores, então o fato social ele possui exterioridade, já explicarei o que é. Também tem a característica de serem coercitivos, então eles possuem coercitividade. E também tem como característica serem gerais, portanto possuem generalidade, ok? Então veja, eu tenho aqui, ó, exterioridade, coercitividade e generalidade, ok? Isso posto, então, nós chegamos aí sim nessa relação do que significa, portanto, ser geral, exterior ou coercitivo. E aí começamos com o ser exterior. Então, por que ele é exterior? Porque ele vem de fora para o indivíduo, ele vem do meio para o indivíduo. Então, veja, o fato social, ele vem do ambiente no qual você vive, da sua cultura, do seu país, e aí ele atua sobre você. Mas ele também tem um elemento que é coercitivo. Coerção, pessoal, está ligado muito a uma ideia de ação, entende? Então, por exemplo, você está sob a coerção de leis, a coerção de uma cultura, a coerção de uma religião, eventualmente, a coerção de um idioma. É alguma coisa que pressiona você, que molda você, tá? Então tá aqui, ó, porque pressionam e moldam o indivíduo. E também eles são gerais. Por que eles são gerais? Porque eles se repetem em uma sociedade. Ou seja, você espera que esses fatos sociais ocorram dentro de uma sociedade. Você espera que esses fatos sociais atuem sobre você dentro de uma esfera de ordem social. Então, eles são exteriores, coercitivos e gerais. Exteriores, porque vêm do ambiente para o indivíduo. Coercitivos, porque moldam o indivíduo. Então, molda você, por isso que você é passivo. E também são gerais, porque então se repetem na sociedade. Tá claro, né? Tranquilo? Então, olha só. Dentro disso, então, nós chegamos a alguns exemplos de fato social. Claro, Alanzinho não ia deixar aqui você, né, navegando em mar bravio, né? Ou seja, vamos lá juntos ver alguns exemplos de fato social. Primeiro, ó, entre os exemplos, temos a igreja. Por exemplo, se você participa de uma religião, note que uma religião ela tem um fator coercitivo sobre você. Por exemplo, se pensarmos no cristianismo apostólico romano, na Igreja Católica Apostólica Romana, veja que entre os cristãos tem a noção de pecado, ou seja, coisas que você não pode fazer porque Deus está vendo, Deus castiga, aquela coisa toda. Existe uma coerção, quer dizer, o sujeito que pratica essa religião, que professa essa fé, ele sabe que ele não deve fazer certas coisas porque ele entende que haveria, então, um desígnio divino. Isso é uma forma de coerção, quer dizer, as ações dele acabam sendo pautadas pela noção de pecado, por exemplo, né? Outro aqui, ó, o Estado. Ou seja, adivinha, as leis. Veja, você não pode fugir às leis do Estado. Quer dizer, você pode até tentar, mas se você foge às leis do Estado, existe uma chance de que esse Estado busque você a respeitar e a responsabilizar-se eventualmente pelo não cumprimento dessa lei. Veja, quando você nasceu, as leis do Brasil já estavam escritas. Quando você nasceu, por exemplo, né, o Estado brasileiro já estava constituído. Então, portanto, pessoal, você não escolheu isso. Você teve que, ao longo da sua vida, adaptar-se a isso. Percebeu? Vem de fora para você, porque já estava aqui, coage você, molda a sua ação, e é geral, porque a lei vale para mim tanto quanto vale para você. Também temos aqui um outro exemplo, a cultura, né? A cultura também pode ser vista como um fato social. Alan, então a cultura nos coage? Nossa, só que a cultura é legal. Não, não é isso. É que, veja, você se comporta como se comporta, fala como fala,
pensa como pensa, porque a cultura do seu país, no caso, a República Federativa do Brasil, faz com que você pense e fale dessa forma. Faz com que você veja o mundo desse jeito e não de um outro jeito. E aí, por fim, também o trabalho. O ambiente de trabalho também é um fato social. Por exemplo, eu, Alan, professor, eu tenho que ter um certo comportamento social adequado a um professor. Quer dizer, meus alunos, você, não pode me ver cair numa sarjeta em qualquer lugar. Quer dizer, eu tenho que ter uma certa postura enquanto um professor. Então, o meu ambiente de trabalho, ele exige de mim um certo comportamento, qual seja. Beleza? Tranquilo? Então, olha só, o indivíduo está sujeito à ação desses fatos sociais. Daí decorre sua passividade diante da sociedade. Eu e você estamos sujeitos a todos esses elementos e, claro, há até outros elementos que poderíamos citar como fato social. Beleza? Curtiu? Entendeu? Aprendeu? Espero que sim. Então, no mais, já sabe. Um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com você. Tchau, tchau!